dentro do jargão lá da OMC, a gente continua, e essa é uma primeira grande interrogação, mas teoricamente a gente continua dentro do que se chama rodada de Doha, né? Esse termo rodada vem da época, a OMC na verdade ela é uma sucessora do GATT, do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né? E o GATT se estruturava nos seus processos de negociação nas chamadas rodadas. As rodadas em geral tinham um nome da capital em que elas começavam a ser negociadas, né? E na última rodada de negociação do GATT, que foi a chamada rodada Uruguai, né? Você criou a OMC, né? Então a OMC acabou adotando o mesmo esquema que tinha antes do GATT, ou seja, negociar nas chamadas rodadas, né? E desde 2001 se negociou os parâmetros da chamada rodada de Doha. Doha, porque é a capital lá do Catar, onde foi feita a conferência da OMC, e nessa conferência os Estados Unidos, né, tem que sempre lembrar o ambiente, né? A rodada de Doha, ela foi um pouco depois da história das Torres Gêmeas, do ataque às Torres Gêmeas, enfim. E naquela altura os Estados Unidos veio com uma história do porrete da cenoura, né? Então o porrete era a política antiterrorismo, né? Então todos os lados dos Estados Unidos reafirmavam sua política antiterrorismo e tal. E, digamos, questionado se era só porrete, então ela colocou uma cenoura para também tentar mover aí os países. E essa cenoura era a tal da rodada de Doha, né? Então o que era a rodada de Doha? A rodada de Doha, os países desenvolvidos, quer dizer, no centro do debate, os países desenvolvidos deveriam aceitar alguma abertura comercial na área de produtos agrícolas, né, em troca do que tinha sido negociado lá no começo da OMC. O que foi negociado no começo da OMC, quando se criou a OMC? Né? A OMC, que antes tratava só de comércio, na verdade, comércio, o GATT tratava de comércio de bens industrializados, se incorporou toda uma agenda de discussão que envolvia vários outros aspectos da vida das pessoas, né? Porque vários dos temas que foram incorporados na OMC diziam respeito, por exemplo, à propriedade intelectual, né? Que não é propriamente um tema de comércio, dizia respeito aos temas de serviços, né? E a gente sabe que saúde, educação, que são serviços, não são propriamente temas de comércio, estão sujeitos a enormes regulações nacionais. Incorporava os temas de investimentos e outros temas, né, que não eram propriamente comércio. Então, vamos a combinação lá, quando se criou a OMC, é que se incorporaria esses temas e, por outro lado, se incorporaria a agricultura, que saiu da OMC desde o começo, por isso que as rodadas do GATT tratavam só de bens industriais. Porque não era interesse dos países mais desenvolvidos tratarem de um tema que era um tema complicado, como a agricultura, do qual eles se defendiam as suas estruturas de produção com subsídios, diversas formas de subsídios, apoios domésticos, etc. Era um tema que não era um tema simples. Então se incorporou isso daí. Só que não se tratou de agricultura. Nos primeiros anos não se tratou do tema de agricultura. Então, na verdade, o que fez os Estados Unidos na rodada de Doha, na reunião de Doha, ele colocou, esse tema agora vamos tratar, será um tema central, né? Em troca da adesão dos países à estratégia da luta antiterrorismo, nós estamos dando uma opção de desenvolvimento para vocês, que é desenvolver, para exportar produtos agrícolas para os países desenvolvidos. Bom, isso foi para a agenda, né? Mas como que ia se regular isso? Então começou a fazer todo um debate sobre os subsídios, que tipo de subsídio, que tipo de apoio doméstico. Isso, digamos, foi os primeiros anos da rodada de Doha. Se vocês olharem a última rodada de negociação antes do período mais recente, onde se chegou a algum lugar na rodada de Doha, foi a reunião de Hong Kong, em 2005. Né? Se
Se alguém for olhar para as resoluções da reunião de Hong Kong, visto de hoje, as pessoas vão achar absolutamente impossível de entender a resolução de Hong Kong. Primeiro que vão se envolver lá várias complicadíssimas equações que vão precisar de assessoria estatística e matemática para entender, que diziam respeito a isso, exatamente isso. Como é que você trabalha com essa questão dos subsídios, dos apoios domésticos? Como que você define isso? Então, se chegou lá a montar fórmulas complicadíssimas a respeito disso. Se criou, alguém ia precisar de uma assessoria cromática também, a respeito das cores, né? Então, para se definir a coisa de agricultura, se criaram lá as tais caixas coloridas. Então, a caixa verde é o que você podia fazer, a caixa amarela era o que teria que ser regulamentado, tem que ver, a caixa azul, a caixa vermelha. Tudo isso, digamos, exigiria também uma certa assessoria cromática para saber, digamos, o que pode, o que não pode, né, dentro dessa discussão do OMC. Mas isso, enfim, foi a última vez, antes do período mais recente, que tinha se chegado a algum lugar. Se chegou a essa resolução, se vocês forem ver lá no site, se entrarem no site da OMC, vocês vão ver lá Hong Kong 2015, 2005. Olha, já vai tanto tempo que talvez a Graciela tenha razão de falar do tempo que eu estou assessorando, começando a esquecer das datas. E depois você tinha que, nas reuniões lá em Genebra, né, na sede da OMC, regulamentar essas definições cromáticas e matemáticas que foram tiradas lá em Hong Kong. Nunca se conseguiu fazer isso. A última vez que se chegou perto de algum acordo, de novo, nas reuniões que aconteceram em Genebra, foi uma mini ministerial em 2008. Né? E aí, na última hora, acabou não se chegando a lugar nenhum e as reuniões foram congeladas, né? Desde então até 2013. Ou seja, por cerca de 5 anos você não teve nada de relevante na OMC. Tinha uma fumacinha que saía lá de vez em quando, que dava a impressão que o fogo ia acender de novo, né? Mas nada de relevante aconteceu. Bom, só que de lá para cá mudou o mundo, né? Teve mudanças substanciais a nível mundial. Porque 2008 também é um momento do quê? De uma enorme crise internacional, da crise financeira e econômica internacional que acontece ali. Né? Vários países adotaram medidas protecionistas, outros países adotaram medidas financeiras que antes não seriam toleradas. Né? Isso andou até 2010. A partir de 2011 começou a mudar de novo. Você teve uma retomada do ponto de vista do ideário liberal, que voltou. Né? Você começou a acelerar algumas negociações setoriais de comércio. Né? Então, na área de serviços, você tem o chamado TISA, né? O Tratado de Comércio e Serviços. Você começou a negociar lá o Acordo Transpacífico entre os Estados Unidos e uma série de países, digamos, da área do Pacífico, com exceção da China, né? Grandes países daquela região. Você começou a negociar, avançou nas negociações do TTIP, né? Talvez o Vicente possa depois falar com a gente, mas a negociação entre Estados Unidos e os países da União Europeia, né? O acordo, e todos essas novas negociações, você teve uma CETA, a negociação do Canadá e a União Europeia, e outros, mas todas essas grandes negociações envolviam não tratar do tema de agricultura, fundamentalmente, e tratar daqueles outros temas, serviços, investimentos, especialmente, que eram os temas que a OMC estaria deixando de lado. Então, quando você recomeça a fazer alguma reunião dentro da OMC com relevância, isso tudo é preciso para a gente entender um pouco qual era o rumo que estava desenhado para Buenos Aires e o que acontece agora. Você, na verdade, começa a ter uma tensão que se refletiu nas duas primeiras reuniões da OMC
as duas ministeriais que ocorreram, que chegaram a algum lugar, que foi a reunião de Bali em 2013 e a reunião de Nairobi em 2015, né? Uma tensão entre quem dentro da OMC, especialmente os países em desenvolvimento, queriam manter o centro, a agenda de Doha, que tinha sido definida, nos temas agrícolas, e quem vinha para a OMC e queria incorporar novos temas na discussão. Num primeiro momento, especialmente os temas de investimento, propriedade intelectual e serviços. Esses eram os grandes temas que se falavam. Então, na primeira dessas reuniões, na reunião de Bali, essa conversa ela fica meio nos bastidores, porque o central na reunião de Bali era você, digamos, dar aquele empurrão para voltar a fazer o carro andar. O carro estava parado, estava morto lá, então você deu aquele empurrão para fazer o carro andar e aproveitou um tema que era um tema secundário, que é o tema de facilitação de comércio. O que é a facilitação de comércio? É a história de como é que você cruza aduanas, não é? Como é que você faz registro em aduanas, como é que você garante que os países não vão usar regras de aduana simplesmente para evitar o comércio internacional e coisas do gênero. Não é? Então, o centro da reunião de Bali foi um acordo no tema de facilitação de serviços, de facilitação de comércio, não é? Em que eles, na época, diziam isso é um acordo que vai envolver trilhões, não é? Como sempre, a propaganda de que você vai ter uma grande questão, mas, de fato, o que você tinha era uma tentativa de facilitar o cruzamento de fronteiras, centrado nos países desenvolvidos e nos grandes países em desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o acordo de Bali, quando você vai olhar, ele dá aos países a chance de dizer, não, todo mundo faz parte do acordo de facilitação de comércio, mas, num primeiro momento, os países em desenvolvimento, os países menores, eles vão dizer quanto tempo eles vão precisar para se adaptar a esse esquema. Então, o país podia chegar lá e dizer, não, eu sou um país pequeno, não tenho muito dinheiro para cuidar das regras aduaneiras, etc. Vou precisar de 100 anos para fazer isso. Tá bom, se você é um país pequeno, Botsuana, ninguém vai te encher a paciência. Se você, o Brasil, a Indonésia, a Índia, a Argentina, não podiam dizer isso, né? Porque o compromisso é que eles não podiam dizer isso, eles tinham que se adaptar. Mas se você fosse um país pequenininho, que não tivesse muita relevância, você podia dizer isso. Né? Ou se fosse um país daqueles empedernidos que enchiam o saco nas reuniões, Venezuela, por exemplo, que é um país razoavelmente grande, não é um país desprezível do ponto de vista de comércio, mas que tradicionalmente bancava contra esse tipo de decisão. Então a Venezuela podia dizer, não, 100 anos é o que eu vou precisar para me adaptar. Ninguém encheu o saco da Venezuela. Bom, a outra questão é que vários dos países diziam o seguinte, não, eu não tenho dinheiro para mudar muito, para informatizar, por exemplo, o meu sistema aduaneiro, que ainda é com selo, com não sei o quê, com registro na mão, não. Mas se me apoiarem financeiramente, eu posso fazer isso mais rápido. Então ainda tinha isso. Como a gente estava no meio da crise e ninguém estava disposto a apoiar, né, também ninguém ia apressar. Mas se alguém se dispusesse a apoiar, então vou fazer aqui um acordo com a Namíbia e vou apoiar lá a modernização do sistema aduaneiro da Namíbia. Né? A Namíbia, tá bom, então não vou precisar de 100 anos, posso fazer isso em 15 anos se vocês me derem apoio. Também era uma possibilidade que estava colocada, ou seja, de alguma forma criava também o compromisso de que uma parte desse movimento seria financiado pelos países desenvolvidos que tivessem algum recurso. Então esse foi o acordo lá de Bali. Né? Em si não era um acordo tão relevante, ou seja, os bilhões ou trilhões que eles falavam que isso aí ia representar, na verdade não tinha essa relevância toda. Entre os principais países, na verdade, isso já acontecia. Né? E você ia só mudar a regra em relação a alguns países em desenvolvimento, aí sim. Esses é que estavam sendo pressionados, o Brasil, a Indonésia, a Argentina, a Índia, esses é que estavam sendo pressionados no sentido de alterar. Se a gente lembrar, por exemplo, a Argentina várias vezes usou, inclusive em relação ao Mercosul, o Brasil, as suas regras aduaneiras. Quantas vezes a gente vê
via, pelo menos, reportagem que os caminhões estavam parados na fronteira. Não é isso? Aquela era uma forma de você travar importações de produtos, segurar na fronteira, não é? E ganhar tempo em relação a isso. Então a Argentina fez isso várias vezes. E agora, pelo Acordo de Bali, ela teria um tempo para se adaptar a essas novas regras. Mas, enfim, fora para essa meia dúzia de países grandes em desenvolvimento, o Acordo de Bali, a maior importância dele foi que o carro pegou e agora ia voltar a andar. Quando a turma volta para Genebra, depois da reunião da Indonésia, essa polêmica sobre os temas, os velhos temas agrícolas e os novos temas que estavam colocados, ela começa a tensionar as discussões lá em Genebra. E o principal elemento aí era um elemento que vai estar, teoricamente está colocado até agora, né, mas, digamos, ficou como um dos principais elementos de tensão de Bali e teve que se colocar lá um parágrafo sobre isso, que era a questão das políticas de estoque regulador de agricultura por parte da Índia. Esse era um tema que estava presente lá, foi colocado em Bali, era uma pressão grande dos produtores agrícolas na Índia. A gente sabe que esses são contados em centenas de milhões, portanto não são irrelevantes do ponto de vista da política. O governo indiano acabou assumindo essa demanda, expressou isso na reunião e se teve que encontrar um parágrafo para empurrar essa discussão para frente. Isso voltou em Nairobi. Na reunião seguinte se criou uma expectativa grande. E aí sim, o tema que estava colocado para a reunião de Nairobi era, digamos, acabou Doha e uma nova agenda vai substituir, que era a demanda dos países em desenvolvimento de colocar novos temas, e aí pela primeira vez aparece mais fortemente na discussão o tema de comércio eletrônico, que a gente vai ter, digamos, um espaço de discussão aqui longo, ou você seguiria com a agenda tradicional que estava definida desde 2001, que era essa agenda que privilegiava o tema agrícola. Então isso era o que... E aí, a respeito disso, pela primeira vez desde muito tempo na OMC, se faz uma chamada redação malandra. Que a gente aqui no Brasil conhece bem, provavelmente algum brasileiro influenciou nisso aí, o fato de que o diretor-geral brasileiro talvez tenha, mas bem, a diplomacia brasileira jogou pesado nessa reunião, para escapar do impasse, porque a OMC decide por consenso, certo? Então, se não tiver consenso, o mecanismo de decisão da OMC é consenso. É claro que, digamos, se você tem, a gente conhece a diplomacia, como é que isso funciona, se você tem um país pequeno que resiste por algum motivo, é fácil você trabalhar no sentido do enquadramento desse país, né? Porque, digamos, as relações dos países não se resumem a comércio, né? Tem uma série de agendas bilaterais, multilaterais entre eles, né? E quando um país é um país pequenininho, digamos, alguma agenda secundária, né, só acaba servindo para pressionar esse país para ele aderir. Agora, isso obviamente não consegue ser feito com um grande país em desenvolvimento ou com um grande país desenvolvido, né? Então, nesse caso, digamos, a tal da redação malandra ajudou. E como é que foi a redação malandra? Como é que você escapa de um impasse numa organização em que a decisão é tomada por consenso, né? Se redigiu um parágrafo, e assim, alguns países acham isso, outros países acham aquilo, né? Então, se você vai lá para a resolução de Nairobi, da OMC, você vai ver um parágrafo de umas 10 linhas, mais ou menos, um parágrafo grande, que vai por aí, né? Diz, alguns países acham que outros temas deveriam ser incluídos, que uma nova agenda, blá, blá. Outros acham que a rodada de Doha tem que seguir centrada nas discussões tradicionais que estão colocadas. E, bom, como todo mundo aceitou isso, ninguém chegou e disse, pô, mas significa que não tem consenso, né? Então, na verdade, levado a ferro e fogo, esse parágrafo deveria sair da discussão, né?
E que coloca no lugar? Não tem nada, né? Mas ficou lá e levou-se o debate de novo para Genebra. Em Genebra, o que aconteceu? Aconteceu óbvio, né? Os países que defendiam que a agricultura, a rodada de Doha continuava como tema central, chegaram e disseram, não, o mandato que a gente tem é o mandato de Doha, não tem nenhum mandato que substituiu. Não foi criada uma rodada de Nairobi, portanto a rodada que tem é a rodada de Doha. Nós vamos continuar negociando aquela agenda. Outros países chegaram e disseram, não, mas agora o mundo mudou, né? Assim, a discussão é outra, nós somos os que estamos discutindo em outros fóruns, né? Multilaterais, bilaterais, esses outros acordos que estavam em negociação. Olha só, vocês não podem evitar o avanço da humanidade. Isso está se dando nessa direção. E ficou esse impasse lá, que era seguramente um impasse que estava armado para Buenos Aires, né? Então, até aí, então quando você olha, digamos, o que deveria ser a agenda para Buenos Aires, então vamos começar a entrar em Buenos Aires. 25 minutos, 7. Tá. O que deveria estar colocado para Buenos Aires? De um lado, digamos, o conjunto de países que no fundo defende que você siga com a agenda de Doha, portanto, ênfase nos temas agrícolas, né? E nessa discussão agrícola você discute apoio doméstico e aí dentro regulamenta inclusive a demanda indiana de outros países, os tais dos estoques domésticos em agricultura, como é que você regula isso, né? E outros países que diziam, não, temos que inserir uma série de novos temas, esses temas já estão na agenda concreta das negociações internacionais, que envolve discutir investimentos, discutir serviços e discutir agora sim com mais ênfase comércio eletrônico, né? Então esse era o central da discussão. E essas duas visões, né, iriam se chocar provavelmente em Buenos Aires, não fora que no meio do caminho, né, como é que é aquela história do poeta? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A pedra se chama Trump. Essa pedra caiu no meio do caminho, né? É uma pedra grande, né? Porque é uma pedra que envolve os Estados Unidos, que é o principal parceiro comercial de muita gente. Quem não é os Estados Unidos assim mesmo tem uma relevância grande, é uma potência financeira, militar, blá, 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 todo mundo sabe o que é os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vem e diz o seguinte, talvez essa coisa da negociação multilateral não seja uma boa. Bom, a gente está vendo o que a expressão dos Estados Unidos se retirou da discussão de negociação do clima, né? Então agora está tendo a rodada, os Estados Unidos está lá, está até participando, né, como, não sei como é que chama, vira um observador, não sei como é que, mas ele não é mais digamos, as resoluções da conferência não o afetam, porque ele disse que não está comprometido com isso necessariamente. E na OMC começou dois exemplos concretos. Os Estados Unidos até agora não nomeou o seu novo representante junto à OMC. Ou seja, os Estados Unidos não tem uma figura, um embaixador, um chefe da delegação americana junto à OMC. Então significa que os Estados Unidos não está participando de forma acessória dessas conversas, né? Ou não expressando posição nenhuma, ou expressando lá, não, eu gostaria de que fosse assim, mas vocês resolvem aí, né? Ou expressando, digamos, tudo bem, vocês vão tratando aí, porque vocês têm que tratar do tema, mas eu não sei qual vai ser a posição do meu governo quando aparecer essa posição. Pode ser que a gente seja contra e vai vetar tudo. Então, esse é o primeiro ponto, os Estados Unidos não nomeou. Segundo ponto, demorou a nomear o próprio secretário interno de comércio, né, que é a figura que deveria expressar as posições americanas, que será o representante dos Estados Unidos lá em Buenos Aires. Essa figura demorou a ser nomeada, né, e até que isso fosse feito, a pedra
O Trump colocou, suspendeu as conversas do TTIP, suspendeu o processo de aprovação do TPP, do Acordo Transpacífico, já tinha sido fechada a negociação, então agora se trata de que os congressos nacionais aprovem, foi fechado. Ele chegou e disse, não, isso daí o Congresso americano não vai votar, não é a nossa prioridade. Né? Puxou o freio de mão nas instruções do TISA, então, teoricamente, o acordo de serviço ele não está dizendo que não quer fazer, mas também não está dizendo que quer. Né? Então, está uma situação de limbo aí nessa questão. Está revendo o NAFTA, o acordo com o México e o Canadá. Né? E, dentro dessa estratégia, a OMC não é prioridade. Né? Portanto, o que os Estados Unidos têm sinalizado até agora é que o melhor para eles é que não saia nenhuma resolução da Ministerial de Buenos Aires, porque eles não têm posição. Então, se vocês chegarem lá e quiserem, tá falando para os parceiros, quiserem aprovar alguma coisa, a gente vai ter que dizer em várias coisas, vetar. Como a resolução é por consenso, vai sair uma resolução que não vai ser mais do que uma declaração de intenções em continuar essa conversa, que, aliás, a gente nem sabe se quer continuar. Portanto, talvez nem isso a gente aprove. Né? A outra coisa é que, mesmo nesse período que ficou parado, a OMC, e essa é a última coisa que eu vou falar, funcionou, por quê? Porque para os acordos que já estão vigentes na OMC, a OMC tem um espaço que se chama órgão de solução de controvérsias. O que é o órgão de solução de controvérsias? São juízes, né, são figuras, são árbitros, mais do que juízes, porque não é uma coisa formal, mas são árbitros que tentam arbitrar se tem disputa entre os países. Né? Então agora a gente está vendo, Brasil e Canadá, Embraer e Bombardier, as duas empresas estão por trás, estão dizendo, a Bombardier do Canadá tem subsídio do governo canadense. Aí a Bombardier diz, não, mas a Embraer que recebe subsídio do governo brasileiro, etc. Então, tem que arbitrar isso. Aí você vai para o órgão lá de solução de controvérsia da OMC e eles dão lá um parecer que tem que valer. Né? O que os Estados Unidos começou a fazer? Não indicar e nem deixar indicar os árbitros no órgão de solução de controvérsias. Ou seja, na medida que o mandato dessas pessoas vai vencendo e você não tem indicação de substituto, vai ter uma hora, está na beirinha disso acontecer, que não vai ter quórum mais para tomar a decisão. Precisa de pelo menos 3 árbitros. Né? Então, na prática, os Estados Unidos estão inviabilizando o funcionamento da OMC por aí. Vale dizer que, como eu falei antes, o órgão de solução de controvérsia, nesse período grandão que a OMC teve parada, foi a única coisa que funcionou dentro da OMC. E essas decisões, elas são decisões que têm impacto porque os países se comprometeram com elas. Então, se eles não respeitarem, eles têm que pagar multas, eles têm consequências políticas e econômicas, podem ser retaliados pelos outros países. A gente viu, inclusive, a polêmica, uma polêmica importante que aconteceu do Brasil com os Estados Unidos na área de algodão. Então, os Estados Unidos não tirou o subsídio ao algodão, mas, por isso, o Brasil pôde impor retaliações. O Brasil, obviamente, diz, não vou querer impor retaliações dos Estados Unidos, mas acabou recebendo, inclusive, dinheiro, né, dos Estados Unidos como compensação para os Estados Unidos poderem, não cumprir a arbitragem. Continuar fazendo o que quer. Sim, mas está pagando por isso, pelo menos. Né? Então, digamos, esse fato de que você não conhece as posições americanas ou que os Estados Unidos não têm posição está fazendo com que cada vez as expectativas em relação a Buenos Aires, que é como eu falei, né? Estava armado, um Fla-Flu, que a gente diria aqui do Rio, ou Corinthians e Palmeiras, que o pessoal lá em São Paulo diria, né? O Corinthians ganhou. Pois é, não queria usar esses termos por causa disso, mas estava armado um grande momento de decisão, né, para Buenos Aires, né, em que alguma decisão de fundo ia ter que ser tomada. Ou Doha continuava, ou você ia ter uma Doha, mas com outros temas incorporados, e isso também ia gerar
impasse, você abandonaria a discussão dos temas agrícolas. Isso é o que estava, se vocês verem, inclusive o material que a gente vinha trabalhando até agora, apontava nesse sentido, né? O tema de comércio eletrônico, que é um tema que está em discussão, né? Ganharia relevância. Mas agora, digamos, há um mês da reunião, o que provavelmente vai acontecer é uma reunião de muito baixo perfil, né? Em que, se a turma conseguir acalmar os americanos para eles não dizerem não a tudo, vai ser, digamos, um sucesso absoluto, porque você vai conseguir dizer que 3 reuniões seguidas da OMC, 3 ministeriais conseguiram chegar a algum final, né? Porque o mais provável nesse momento, e que os Estados Unidos inclusive já sinalizou isso em alguns espaços, é que era melhor não ter nenhuma resolução, porque se for vai ter que ser uma resolução tão vazia que ela não vai servir de nada a não ser expressar que a gente não quer chegar a lugar nenhum, né? Então esse é o cenário possível. Isso não quer dizer que a gente não deva discutir os temas que estavam previstos para Buenos Aires, porque provavelmente esses temas voltarão. Esses temas são temas da agenda internacional, então voltarão a ser discutidos, né? Não quer dizer que a gente não deva usar Buenos Aires, eu acho, do ponto de vista dos movimentos sociais da região, como um grande espaço de resistência. Por quê? Porque a gente sabe qual é a posição dos nossos governos, que tenha sido explicitada nos últimos 2, 3 anos na região, não é? E combater com a visão da liberalização comercial faz parte dessa estratégia de resistência a essas propostas dos governos conservadores da região. Não quer dizer também que a gente não deva aproveitar Buenos Aires, essa reunião do OMC, para acumular em relação à reunião do G20, que vai ser no ano que vem também em Buenos Aires, portanto faz parte desse processo. Agora, quer dizer simplesmente que a gente não deve ter muita expectativa do que vai sair em Buenos Aires e nem ler qualquer resolução que seja totalmente vazia ou uma não resolução como uma vitória nossa, porque na verdade não será, né? A nossa força para impor uma vitória nesse momento é nula ou perto disso, né? Será função dessa posição do governo americano, que não sabe o que fazer com as instituições multilaterais. Na verdade, parece que não sabe nem muito bem o que fazer com a história de livre comércio a essa altura, né? E que tem expressado essas posições e tem mais se preocupado com as suas questões internas, não é, do que qualquer outra coisa. Eu arrisco dizer que se a economia americana não tivesse crescendo, talvez a pressão institucional do Congresso, do Judiciário americano, para retirar o Bush essa altura, o Trump a essa altura, fosse até maior. Mas na medida que a economia está crescendo, ninguém quer se responsabilizar muito por tirar o trem dos trilhos, né? Então, estão deixando ele lá. Mas, do ponto de vista que a gente vê às vezes do próprio Partido Republicano, ele hoje é um entrave, né? Talvez o establishment dos Estados Unidos, as grandes empresas americanas, né, as grandes corporações americanas gostariam de que se avançasse numa agenda agora em Buenos Aires. Agora, isso não vai ser possível com esse governo americano. Então, esse é o quadro que a gente tem nesse momento. Estava conversando, inclusive, com o Sven antes, isso dá uma possibilidade para nós, inclusive, de fazer um debate do que é o órgão de regulação de comércio que a gente pode querer no nível internacional, porque na medida que, digamos, eles próprios não sabem o que fazer com a OMC, talvez a gente deva discutir o que a gente quer colocar no lugar da OMC, que tipo de reforma ou que tipo de substituição a gente quer fazer desse ano. Mas também, do nosso ponto de vista, é uma discussão que está muito pouco aquecida, provavelmente não vai estar na agenda também. Então a gente vai ter que ver um pouco se é possível aproveitar o espaço para frente para colocar esse tema na discussão, que é um tema relevante.